Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Satisfação muito grande estarmos juntos mais uma vez, sendo acolhido mais uma vez por esta igreja, a nossa igreja, né? Igreja Batista da Paz, Congregação Batista de Paz, que é a nossa casa. Antes de qualquer coisa, agradeço o apoio de cada um dos irmãos que têm ido, subido nosso ponto de evangelização, nosso lugar de trabalho, de serviço às pessoas. Agradeço também a pessoa do pastor Novaes, que tem nos apoiado bastante, sendo um companheiro ali naquela jornada. Nós então passamos um pouquinho daquilo que tem acontecido lá, como diz Pedro, né? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E nós temos trabalhado muito com as crianças lá, tem aqui algumas pessoas que nos ajudam, e nós iniciamos no ano passado um projeto, a Luísa iniciou junto com algumas jovens, um projeto chamado Mentes Ocupadas, nome bem sugestivo, né? E a gente encontra ali as crianças 2 vezes por semana, onde elas têm musicalização, reforço escolar em português e matemática e educação bíblica também, junto com a escola dominical, a escola bíblica dominical. E essa tem sido uma das ênfases do nosso trabalho e também acolhimento social, um perfil muito forte lá da nossa realidade, o trabalho social com as pessoas, o atendimento aos mais necessitados. Sendo assim, quando o pastor Novaes convidou para vir falar nesta manhã, e eu perguntei a ele o que vocês estão trabalhando enquanto igreja, né? E o pastor Novaes reiterou que a igreja tem trabalhado o tema do discípulo, do discipulado. E o texto que eu quero conversar com os irmãos esta manhã é um texto onde Jesus discipula as pessoas que estão com ele. 2 discípulos que aparecem justamente nesse momento do Evangelho de Lucas, Lucas 24, os discípulos de Emaús. Narrativa bem importante em que Jesus mesmo que pastoreia essas pessoas. Jesus, por algum caminho ali, por uma jornada, ele alcança o coração daquelas 2 pessoas. Deixe com que elas falem, deixe com que elas abram seus corações para poder tratar da sua alma. Então, Lucas 13, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13, no finalzinho do Evangelho de Lucas. Nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou para eles o que constava a respeito dele mesmo em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com Jesus: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando.
Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esta manhã, onde podemos abrir o nosso coração e abrir a tua sagrada palavra, para dela aprender os valores de vida eterna e tudo aquilo que Jesus deseja trazer aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a sermos discípulos verdadeiros e plenos de Jesus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Lucas, ele está finalizando o seu evangelho, e Lucas, como a gente sabe, ele é como um repórter, e ele traz os relatos da vida de Jesus, da vinda de Jesus, o que ele fez no seu ministério, com uma riqueza muito grande de detalhes. E no finalzinho do seu capítulo 24, ele está falando das aparições de Jesus para os discípulos. Muitas foram aquelas sequências de vezes que Jesus aparece aos discípulos. E aí ele fala também que os discípulos estavam até assustados, porque Maria Madalena havia dado um susto para eles. Ué, como pode Jesus ter ressuscitado? Cadê o corpo de Jesus? E aquele era o terceiro dia após a morte de Jesus. Como devia estar o coração de cada um deles? As esperanças de cada um deles tinha sido presa naquela cruz. E então eles estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Algumas versões, cada uma apresenta uma distância. Diz que Jerusalém ficava longe de Emaús entre 10, 12, 13 quilômetros. A gente pode se imaginar ali na Avenida Brasil, para quem vai subir a ponte Rio-Niterói, que é mais ou menos esse comprimento, e eles vão atravessando do Rio a Niterói, naquele trajeto ali. Imagina quanto tempo não ia levar a pé. E Jesus ia trabalhando e conversando e examinando o coração deles. Diz a história aqui que era Cleopas, que era um desses dois discípulos. O outro não se fala o nome, mas dá a entender, lá em João 19, 25, que era a mulher de Cleopas, que estava caminhando com ele. Era um casal, então, na verdade. E Jesus vai pastoreando o coração daquele casal. Jesus reconhece a dor que eles estão sentindo, afinal de contas, eles estavam vivendo o luto do velório, digamos assim, da morte de Jesus, do seu Salvador, da referência da fé da vida deles. E Jesus não chega julgando aquele casal porque eles não creram, porque eles não creram imediatamente em tudo aquilo que Jesus havia falado, na profecia que já estava anunciada que Jesus haveria de ressuscitar. Mas ele pergunta o que eles estão sentindo. Ele trata, ele cuida da necessidade de cada um deles. Curioso que todos deveriam ir para Jerusalém, que era o centro da fé daquele momento. E eles estão fazendo o caminho contrário, eles estão indo na contramão. Eles estão saindo do centro para ir para um lugar mais afastado ainda, uma aldeia, diz algumas versões, chamada Emaús. Quantas vezes nós andamos na contramão da onde está acontecendo o agir de Deus? Ou quantas vezes andamos na contramão da onde Deus quer que nós estejamos? Versículo 17 diz que eles estavam com o rosto triste, demonstrando as suas desilusões, as suas desesperanças, os seus cansaços, talvez o seu esgotamento, porque depositaram toda a fé no Salvador. Tinham deixado tudo para seguir Jesus. Interessante os textos do Evangelho, onde Jesus chama cada um dos discípulos: vem, segue-me. Deixaram tudo e foram seguir Jesus. Mas agora parecia que tudo havia terminado. Quantos sonhos eles sonharam, quantos planos eles fizeram, quantas perspectivas eles tinham com Jesus
talvez aqueles que achavam que Jesus ia mudar todo Israel, toda Jerusalém, mas a cruz acabou com as expectativas deles. Se a gente olhar esse texto com calma, no relato deles, eles colocam sempre as suas palavras no passado. Esperávamos, aguardávamos, críamos. Ou seja, nós não cremos mais. Nós não esperamos mais. E nós vivemos um tempo em que nós somos proibidos sofrer, né? Afinal, muitas igrejas colocam nas suas portas: entre aqui, pare de sofrer agora. Um convite totalmente contrário à palavra de Jesus. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. A gente pode imaginar a cena daquele casal. Eles estavam vivendo o clarão da ressurreição, o clarão daquele domingo de manhã, onde a pedra foi rolada e Jesus ressuscitou, reviveu, e agora o túmulo estava vazio. Mas, no fundo, seus corações ainda estavam tomados de desesperança. Talvez essa história que Lucas conta aqui seja uma foto 3x4 da nossa condição humana. E ninguém gosta de foto 3x4, né? Não, essa foto está muito feia, eu não me reconheço. Não, mas é você mesmo. E Jesus está fazendo aqui, Lucas está fazendo aqui uma foto 3x4 da condição de nós, muitas vezes. Que ficamos desesperançados, que ficamos desiludidos por questões que nos assaltam muitas vezes. E aí a gente pode conversar a respeito disso e pensar com aqueles discípulos de Emaús. Aonde estava Jesus na estrada de Emaús? E a gente vê no versículo 15 que Jesus se aproxima daqueles discípulos. Eles não estavam num templo, numa sinagoga ou em algum espaço religioso. Jesus se encontra com eles num lugar comum, no dia a dia. Isso nos dá a ideia de que Jesus vem ao nosso encontro, Deus vem ao nosso encontro, independente do lugar onde a gente esteja. A gente não precisa mais vir a um local sagrado para se encontrar com Jesus. Isso nos dá a ideia de um cotidiano do dia a dia. Jesus vem ao nosso encontro no arroz com feijão de segunda-feira. Jesus vem ao nosso encontro quando nós estamos voltando da escola, do curso de inglês para casa, quando nós estamos voltando de uma jornada cansativa num espaçoso BRT. Mas ele se aproxima daqueles discípulos enquanto eles conversavam. Talvez coisas triviais do dia a dia, mas Jesus se vê nos nossos encontros humanos, nas nossas trocas humanas, nas nossas relações. Afinal, não tem como a gente se relacionar sem receber um pouco do outro e dar um pouco de nós para o outro, porque não existe cristianismo de luvas, já disseram alguma vez. Mas os olhos deles estavam como que impedidos, fechados. Quem nunca passou por essa situação de estar com os olhos fechados? Como eu não vi isso? Como eu não percebi? Como eu não entendi o que estava acontecendo? É importante estarmos próximos aos outros, embora só isso não seja suficiente. Onde está Deus na nossa estrada de Emaús? Está próximo de nós. E nós somos chamados, enquanto discípulos, fazedores de discípulos, a gastar tempo uns com os outros. Como é difícil gastar tempo uns com os outros, né? Nós não temos tempo nem para nós mesmos, muitas vezes. Um banco uma vez tinha uma propaganda, banco tal, 30 horas para você. Quem dera. Se o nosso dia tivesse 30 horas, queríamos 40. Mas Jesus nos mostra aqui, nesse relacionamento, nesse encontro dele com os seus discípulos, que nós precisamos gastar tempo um com o outro. E Jesus, então, percebe que eles estavam ali sofrendo uma ausência de esperança, ausência de perspectiva, de foco, para onde estavam indo. Talvez estavam tomando a contramão porque não tinham lugar para ir. Vamos para Emaús, talvez eles morassem lá, porque depois eles entram numa casa, a gente vê isso no final do texto. Onde está Deus na nossa sociedade agitada? Essa presença ignorada de Deus. Mesmo que nós não invoquemos o Senhor está com a gente, está no nosso meio. E não tem como nós fazermos discípulos sem proximidade, sem presença.
sem caminharmos juntos. Não tem como. Precisamos nos dar uns aos outros. Precisamos caminhar, acolher uns aos outros. Aqueles discípulos que talvez, seguindo a lógica daqueles judeus, daqueles homens, não conseguiam entender que Deus era esse que se esvaziou numa cruz. Esse Deus que era sempre forte, esse Deus que falava e céus e terras estremeciam, e agora esse Deus se esvazia na cruz. Pronto, não é, a gente estava crendo numa pessoa errada. Mas Jesus estava ali com eles. Então Jesus caminha conosco, Jesus está presente na nossa estrada e também caminha com a gente. A gente observa que no encontro dele com aquele casal, Jesus não faz pergunta nenhuma em primeiro momento, ele só conversa com eles. Ele pergunta depois para eles, sobre o que vocês estão conversando? Jesus não faz uma pergunta retórica, né, sem resposta. Mas ele queria ouvir deles. Sobre o que vocês estão falando? O que está afligindo o coração de vocês? O que vocês querem ouvir? O que vocês estão querendo falar? O que tem preocupado vocês? E, meus irmãos, Deus está interessado em nós. A gente vê no ambiente acadêmico, da faculdade ou da escola, que muitas vezes tem ali pessoas que não conhecem esse Deus pessoal. Conhecem sim esse Deus da história, esse Deus que já disseram que está morto. Mas nós sabemos que esse Deus pessoal com o qual nos relacionamos é muito além de todo esse discurso. Francis Schaeffer, que é alguém que defende a fé cristã, apologeta, diz que Deus não precisa de defesa. E quem dera se nós, nosso povo, a nossa sociedade soubesse que Deus está interessado em nós. E às vezes um lugar que Deus nos põe na escola, no trabalho, na vizinhança, na faculdade, é para que nós mostremos às pessoas que Deus sim está interessado em nós hoje. Ele não simplesmente criou e foi embora, deu corda no relógio e foi embora. Mas Ele está interessado em você, está interessado em mim. E quando Ele pergunta para aqueles discípulos sobre o que vocês estão conversando, Ele faz jorrar, brotar do coração deles toda a angústia, todo o desespero, todo o pavor que eles estão sentindo, medo afinal, porque mataram o mestre, que dirá a gente? E eles falam, não acredito que só você não sabe o que aconteceu com Jesus. Você não recebeu pelo WhatsApp? Ninguém te mandou uma mensagem de texto? O Jesus de Nazaré foi morto. Acabamos de vir do sepultamento dele. E para piorar, sumiram com o corpo dele. E mais uma vez a gente vê aqui a importância dos relacionamentos. Quantas pessoas precisam de espaço para falar? Precisam de espaço para abrir seus corações. E talvez o relacionamento hoje seja a chave da nossa evangelização. Como evangelizar num país dito cristão, que todos já conhecem, de alguma forma o nome de Jesus, estão cansados de ver tantos despregando o evangelho, prestando um desserviço à evangelização, com maus exemplos e maus testemunhos? O que falar? Aí entra o nosso relacionamento. Entre os adolescentes, entre os jovens, entre os adultos, talvez que não têm referência, vão ver a referência de Jesus na sua vida. Vão ler, possamos dizer assim, o quinto evangelho na sua vida. Daí a importância de fazermos pessoas com as quais fazer oportunidades para falar de Jesus através dos nossos relacionamentos. Afinal de contas, a qualidade da nossa vida depende também dos nossos relacionamentos. Com quem tem nos relacionados, a quem temos aberto o coração, a quem temos ouvido, a quem temos escutado, a quem temos prestado atenção. E Jesus, em nenhum momento, interrompe o relato deles. Talvez a gente pode imaginar que Jesus tenha feito uma terapia com aqueles discípulos nesses 13 quilômetros. Falem, deitem aqui no divã e coloquem tudo para fora.
Jesus deixa com que eles falem tudo. E ele não chega e diz: pessoal, vocês estão todos equivocados. Não me reconheceram aqui? Não entenderam as Escrituras? Mas aí Jesus teria desrespeitado o coração deles. Jesus teria desrespeitado os sentimentos deles, mas deixa com que eles coloquem tudo para fora. Então Jesus vem ao encontro deles, se aproxima e deixa com que eles falem tudo, até o mais profundo dos seus corações. E caminhar com as pessoas nas suas tribulações, nas suas dificuldades, talvez seja uma tarefa mais diaconal, né? Já que somos todos servos, diáconos de Cristo. Quem tem tempo para ouvir os sofrimentos alheios? Talvez nós damos uma batida no ombro da pessoa: estou contigo, meu amigo. Mas na verdade não estamos. Na verdade, as pessoas não estão umas com as outras muitas vezes. Não vivemos, não lutamos, não nos alegramos juntos, não choramos juntos, como diz o texto bíblico. E também, Jesus nos ajuda a entender, a discernir o sentido da nossa jornada, da nossa vida. E a gente chega aqui a um outro entendimento. Jesus nos ajuda a entender a nossa vida, a nossa jornada. Ele vem, nos escuta e nos ajuda a entender o caminho. A gente pode imaginar, talvez, a gente tomar a liberdade aqui para brincar, certo? Com todo respeito com o texto, Jesus estava de férias, porque ele havia entregue sua vida, ressuscitado, já havia salvado o mundo, já tinha cumprido seu papel. E ele pega o seu primeiro dia de férias, digamos assim, para caminhar com aquele casal. Ele passa horas, talvez uma tarde ou uma manhã toda, caminhando com aquele casal. Talvez para não quebrar a rotina de pastoreio, de discipulamento. Se ele se importou com aquele casal, aquelas duas pessoas que estavam juntos, viram tudo e não entenderam, ele está disponível para cada um de nós. Para nos entender, para nos ouvir e para nos ajudar a entender o sentido da nossa jornada. Mas aí chega um momento que Jesus, no seu jeito, no seu trato, na sua sensibilidade, na sua pedagogia, ele deixa o casal à vontade para falar o que quisessem e agora confronta. Nécios, lentos, tardos. Algumas versões diz ó espírito sem inteligência. Jesus era muito educado, né? Vocês não entenderam nada. 3 anos ouvindo, assistindo, participando do reino de Deus acontecer e vocês não entenderam nada na hora que precisavam entender. E aí o ressuscitado se posiciona de forma confrontadora e contundente com aquelas pessoas, com aqueles 2 discípulos. Se a gente pudesse marcar ali essa caminhada, Jesus talvez tenha tido essa atitude lá no 12º quilômetro, no finalzinho, quando eles estavam lá chegando na Praça Araribóia, lá do outro lado de Niterói. Até o tempo que eles precisavam para falar, para desabafar, para conversar com o Senhor de verdade, e depois tem a sua palavra de confronto. Afinal de contas, nós adoramos dizer, né? Fulano precisa ouvir umas verdades. Mas com que autoridade a gente fala isso? Nós caminhamos com essa pessoa? Nós conhecemos o coração dessa pessoa? Nós choramos com essa pessoa para poder falar isso? Afinal, nós gostamos de falar umas verdades, mas nunca de ouvir essas verdades, né? E nesse momento Jesus vem e chacoalha, sacode aqueles discípulos, se a gente pode dizer assim: acordem, tardos, lentos, nécios. E quantas vezes a gente passa por momentos de escuridão da nossa vida, em que os nossos olhos parecem mesmo que estão com escamas, fechados, tapados, e nós não conseguimos ver o que está acontecendo, e precisamos de um tratamento mais duro algumas vezes, para acordarmos.
E é nesse momento que Jesus se faz presente também com aquelas pessoas. É no chão da serenidade, da sensibilidade, do amor com aqueles discípulos, que ele, depois de ter ouvido a todos eles, os dois, ele pode confrontar o comportamento, a atitude deles. Para a gente terminar, quando eles já estão indo embora, Jesus estão seguindo a caminhada, e Jesus fala, não, eu vou continuar. E eles dizem, não, fica conosco, Jesus. Dá um entendimento que eles quase que obrigaram Jesus a ficar com eles. Quase que pegaram no braço de Jesus e fizeram com que eles entrassem em Emaús também, com aquele casal. Provavelmente morassem lá, porque entram numa casa e comem o pão. Interessante pensar como que eles reconheceram que era Jesus. O texto diz que eles vieram para casa, sentaram, e na tradição deles, o chefe da família sentava na ponta da mesa, do lado esquerdo ficava o convidado, e do lado direito a esposa, caso ela precisasse servir a mesa, resolver alguma coisa. Mas ali eles chamam Jesus para entrar na casa, para ficar com eles, e coloca Jesus no lugar dá a entender que coloca Jesus num lugar ali de honra, onde sentava o dono da casa. Então Jesus senta-se à ponta da mesa, e o casal fica de frente um para o outro. E o chefe da casa, que partia o pão, que dava aos convidados. E Jesus, então, é convidado a partir o pão com eles. E no partir do pão, Jesus talvez só tinha um jeito característico de partir o pão, que tenha sido talvez o jeito que ele fez na última ceia. E ele pegou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos. Talvez no partir do pão eles conseguiram ver as mãos rasgadas de Jesus, pelos cravos nos quais eles foram presos por mim e por você. E no partir do pão, eles veem as mãos rasgadas de Jesus, e ao passo que eles estão olhando Jesus celebrar ali aquela refeição, a ceia com eles, eles acabam olhando um para o outro, porque estão de frente. E o texto diz que Jesus desaparece. Comem um pão. E aí vem aquela frase que nós conhecemos. Por acaso não nos ardia o coração? Por acaso o tempo que passamos com Jesus não nos arde o coração? Por acaso nossas experiências primeiras com Jesus não têm nos ardido mais o coração? E estamos andando como que a olhos fechados, como aqueles discípulos. Eles se levantaram no mesmo momento, versículo 33, ficaram de pé e foram para Jerusalém. Essa talvez seja uma história, um acontecimento do tratamento de Jesus com aquele casal, fazendo discípulos. Nesse ano em que a igreja aqui celebra e busca esse tema, fazer discípulos, que possamos, a exemplo de Jesus com aqueles homens, com aquele casal, mostrar que Deus sempre caminha conosco, que Jesus vem ao nosso encontro e que Ele nos ajuda a entender o sentido da nossa missão, da nossa jornada. Que nós possamos falar como Paulo, em Romanos 15, 14, que diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de se aconselhar e cuidarem uns dos outros. Que Deus faça cada um de nós discipuladores, fazedores de discípulos, fazedores de novos cristãos, de pequenos cristos, que é a palavra cristão. Homens e mulheres que caminham com Jesus, que são visitados por Jesus e que têm a sua jornada entendida, têm a sua vida entendida, porque foram explicados e discernidos por Jesus e entendem o cuidado e o amor de Cristo em nossas vidas. Que Deus os abençoe. Amém. Nós estamos com uma geração muito boa de pastores jovens
que leva o texto bíblico a sério e que consegue compartilhar conosco princípios sérios da palavra. Mas da palavra do pastor Gustavo eu quero destacar uma em especial, que tem a ver justamente com o nosso contexto de ser discípulo e fazermos discípulo. Foi o momento em que ele fez questão de afirmar que discipulado é, antes de mais nada, uma questão de relacionamento. Nós nos relacionando com os outros. Como é que nós nos relacionamos com aqueles que não são discípulos? Como é que eles podem acreditar que o Senhor Jesus muda a nossa vida se nós não mostramos que mudamos? Como é que ele pode acreditar que o Senhor Jesus nos fez pessoas confiáveis se nós não somos pessoas confiáveis? Como é que ele pode acreditar que o Senhor Jesus tem por nós misericórdia se nós não somos misericordiosos? A maneira como nós convivemos com as pessoas é fundamental para que nós possamos discipulá-las. E aí vai a minha teoria, que se concretiza cada vez mais. Na minha opinião, a grande dificuldade de nós fazermos discípulos é porque nós não temos sido discípulos tão bons assim. A nossa grande dificuldade de tornar os outros discípulos de Jesus é porque nós não temos sido discípulos como nós deveríamos ser. Por isso, o tema da nossa igreja é, primeiro, sejam discípulos e depois façam discípulos. Quanto mais nós aprendemos a ser discípulos, mais condições nós teremos de fazer discípulos para Jesus. Que a mensagem do pastor Gustavo sirva como mais um instrumento nas mãos de Deus para nos despertar a respeito disso e que Ele assim nos abençoe. Amém.